começando essa série de mensagens a partir do livro de Neemias, que eu tenho chamado de reconstruir, renovar e recomeçar. Para mim o livro basicamente trata disso, e eu acredito que nós estamos vivendo um período em que nós precisamos urgentemente de uma agenda intencional de reconstrução, de renovação e de recomeço. Na última conversa nós tratamos de Neemias como um líder de coração altamente compassivo. Foi um líder empático. Antes de Neemias se mover na direção do seu projeto de levantar o muro de Jerusalém, Neemias foi movido por isso. Porque antes de mudar aqui, ou algo ao redor de mim, alguma coisa precisa acontecer aqui. Porque se não acontece aqui, eu não vou querer me mover a partir daqui. Então, antes de me mover, eu preciso pedir a Deus que o meu coração seja movido pelas causas e razões que movem e tocam o coração de Jesus. Caso contrário, nada, absolutamente nada vai acontecer. Porque quando eu me compadeço, quando eu tenho compaixão, quando eu torno a dor do outro a minha dor, eu me movo para ajudá-lo. Mas Neemias fez muito mais do que simplesmente sentir compaixão pelo povo de Israel. Muito mais, e a gente vai acompanhar na nossa leitura. No versículo 4, quando diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Ok. Passei dias lamentando-me. Ok. Jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias é o líder que tem uma inclinação natural para a ação. Talvez alguém aqui se identifique, se conhece a história de Neemias, se identifique com Neemias. Era um cara da ação, da tarefa, do fazer. Mas é interessante notar, e vocês vão ver isso ao longo da mensagem, que Neemias submeteu toda a sua proatividade para Deus. Em outras palavras, a proatividade de Neemias, o ímpeto de Neemias foi governado pela sua dependência de Deus. Por qual razão? Pelo simples fato de Neemias, antes de arregaçar as mangas, Neemias dobrou seus joelhos. Antes de dobrar as mangas da sua camisa, para colocar as mãos dele, literalmente na obra, Neemias dobrou os seus joelhos. Isso é de fundamental importância. Aliás, o livro de Neemias é um livro que trata de oração, por incrível que pareça. É um manual de oração. No livro de Neemias nós temos cerca de 10 orações. 10 orações. Desde uma oração rápida, que dura segundos, no começo do capítulo 2, até uma das orações mais longas de toda a Bíblia, que nós vemos no capítulo 9. Ou seja, nós ouvimos falar de Neemias como o cara da estratégia, o líder meticuloso, hábil. Mas acima de tudo isso, Neemias, esse cara aqui que capitaneou a reconstrução do muro de Jerusalém e do povo de Israel, ele foi um homem de oração. Por quê? Por que ele foi um homem de oração? Está aí, está claro. No final do versículo, o que nós temos? Para quem Neemias está orando? Com quem Neemias está falando? Neemias está orando ao Deus dos céus. E todo mundo que vive na perspectiva de que há um Deus, e que esse Deus é o Deus dos céus, ou seja, está acima da nossa realidade, está acima da nossa vida, está acima dos nossos problemas, se mobiliza não apenas arregaçando as mangas, mas dobrando os joelhos. Todo cristão deve se mobilizar assim. Toda mobilização de alguém que vive na perspectiva de que Deus é o Deus dos céus, toda mobilização dessa pessoa deve começar de joelhos. O tempo dedicado à oração vai depurar
se os meus projetos decorrem de sentimentos passageiros ou são parte da agenda de Deus para a minha vida. Orar é fundamental, tem um efeito prático na vida. Não simplesmente porque Deus ouve a oração, e eu creio nisso, nós cremos nisso, mas porque à medida que eu dedico tempo à oração, eu depuro melhor se o projeto que eu tenho, se os sonhos que eu alimento no meu coração, emergem dos gritos das minhas emoções, ou se são fruto da voz de Deus me guiando na direção de alguma coisa. O tempo em oração é extremamente importante. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Eu já vi muitas pessoas colapsando, muitas famílias colapsando, muitos casamentos colapsando, porque pessoas tomaram decisões permanentes a partir de emoções temporárias. É uma tragédia. Eu não estou dizendo que a emoção não componha uma decisão que nós tomamos. Deus nos criou assim, com emoções. A emoção não é pecaminosa. A emoção faz parte de quem nós somos como seres humanos, seres criados à imagem de Deus. Nós temos emoções e não podemos demonizá-las. O que eu estou dizendo é que quando emoções temporárias, sozinhas, governam as minhas decisões, geralmente eu tomo péssimas decisões. Porque nós somos gangorras emocionais, nós oscilamos emocionalmente o tempo todo. Hoje nós estamos bem emocionalmente, amanhã não. As nossas emoções não se constituem em pilares sólidos para nós alicerçarmos decisões importantes na vida e cruciais na vida. Tomar uma decisão que vai permanecer com base em emoções que vão passar é quase sempre um erro. Quando emoções sozinhas conduzem as suas decisões, você dificilmente vai tomar grandes decisões. Via de regra, pelo menos no meu caso, as nossas piores escolhas foram consequência de decisões tomadas no calor da emoção. Por isso que dobrar os joelhos antes de arregaçar as mangas é de fundamental, de extrema importância. Eu tenho uma tese que é fruto das minhas experiências pessoais, que eu acumulei ao longo desses 39 anos, de decisões péssimas, erradas, ruins e precipitadas que eu tomei, e eu quero compartilhar com vocês. E a minha tese é essa: se eu passasse mais tempo pedindo orientação de Deus para tomar uma decisão certa, eu passaria menos tempo pedindo a ajuda de Deus por conta de uma decisão errada. Qual é a solução para mim? A solução é a seguinte: é fazer, ou uma proposta aqui para você, é fazer do seu quarto e do seu tempo a sós com Deus uma espécie de fornalha, de fogueira, para os seus sonhos e projetos. De duas uma: ou seus sonhos e projetos serão reduzidos a pó dentro dessa fornalha, ou dentro do seu quarto, ou seus sonhos e projetos sairão de dentro dessa fornalha mais fortes, mais consolidados, mais reluzentes, porque a fornalha faz isso: ou ela reduz a pó, ou ela fortalece. Dedique tempo em oração, como Neemias fez. Neemias conversou muito com Deus, não foi pouco não, foi muito, para tomar uma decisão que aparentemente era correta. Espera aí, voltar para Israel e reconstruir aquela nação era uma decisão questionável? Não. Então tem coisa que na nossa visão é o que tem que ser feito, mas será que faz parte da agenda de Deus para nós? Porque tem coisas que são boas, mas que não devem ser feitas naquele momento ou daquele jeito. O tempo em oração vai realinhando o nosso coração ao coração de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, que é o equivalente ao nosso calendário aqui, novembro e dezembro. No mês de Quisleu, novembro e dezembro, no mês de Nissan, foi a primeira
A ação concreta de Neemias aconteceu no mês de Nissan, que seria o equivalente ao nosso março e abril. Ou seja, Neemias passou quanto tempo em oração? 4 meses aproximadamente em oração. 120 dias em oração, para saber se era aquilo mesmo que ele tinha que fazer. Repito, humanamente falando, claro que é. Como não? Mas ele dedicou tempo, orando ao Deus dos céus. E tudo que Neemias conquistou ao longo do livro, para mim, tem como ponto de partida o tempo e o investimento dele em oração. É claro que tem momentos na vida que a gente não tem tempo para tomar uma decisão. A gente tem que tomar a decisão. Não tem tempo para ficar pensando. A gente tem que tomar a decisão e ponto. Tem horas que a ação mais espiritual que nós podemos ter é fazer alguma coisa. Eu lembro do povo de Israel, às margens ali do Mar Vermelho, clamando para Deus fazer alguma coisa. E Deus fala para Moisés: Moisés, fala ao povo que marche. Não é hora de clamar, não é hora de fazer uma reunião de oração, é hora de andar. Então tem horas que a gente tem que tomar a decisão. Sobretudo líderes. Nós carregamos o ônus de tomarmos decisões às vezes rápidas e pagar o preço por elas. Mas se você pode dedicar, investir e separar tempo, horas, dias, semanas, meses antes de uma decisão crucial, faça isso em nome de Jesus, porque isso vai ajudar enormemente você a tomar decisões permanentes de forma correta, de forma equilibrada. Bom, como essa oração de Neemias é o ponto de partida, é a catapulta de um grande movimento de Deus, porque Deus se moveu na história de Israel por causa da oração de Neemias. Vamos olhar rapidamente para essa oração, que eu acho fabulosa e é um padrão para as minhas próprias orações. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso aos que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Neemias começa falando bem de Deus com Deus, que é uma coisa básica. Ou seja, antes de pedir qualquer coisa, Neemias louva o Deus dos céus, grande, temível, fiel e misericordioso. Isso é tão importante naquela época quanto é hoje. E eu diria, sobretudo hoje, porque nós estamos embebidos por uma cultura consumista. E às vezes a nossa espiritualidade e as nossas orações podem incorporar essa mentalidade consumista, transformando Deus numa divindade on demand, numa espécie de aplicativo celestial que nós acessamos apenas quando nós estamos precisando de um serviço rápido. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada, nós só paramos para orar, para pedir. Neemias faz diferente. E olha, não é por acaso que Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, que começa como? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus ensina aos seus discípulos a orarem e a começarem a oração louvando e exaltando a Deus. Por quê? Porque Deus precisa das minhas palavras de elogio. Deus é esse ser cósmico, egocêntrico, que precisa que eu o exalte o tempo todo. Deus tem a criação que o louva ininterruptamente. Apocalipse diz que Deus tem uma miríade de seres angelicais que o louvam de dia e de noite, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Por que ele precisa do meu louvor? Está aí. Não é Deus que precisa ser exaltado, sou eu que preciso exaltá-lo. Não é Deus quem precisa das nossas palavras de exaltação, são nossas mentes e corações que precisam ser constantemente lembrados de que o Senhor é o Deus exaltado. Eu que preciso louvá-lo, porque à medida que eu lembro em oração quem Deus é,
quando eu lembro em oração que o meu Deus é o Deus grande, temível e fiel e misericordioso, os obstáculos diante de mim se tornam menores na perspectiva desse Deus que é grandioso. Deu para entender? Por isso que é bom louvá-lo, exaltá-lo e glorificá-lo. Você está lembrando o seu coração e a sua mente de que o Deus a quem você serve é muito maior do que todos os seus problemas reunidos. Então ele continua dizendo que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. É um clamor aqui. Sabe quando os salmistas escreviam aquelas canções dizendo: Senhor, ouve-nos, abre os teus olhos, abre os teus ouvidos. É claro que se eles estão orando, eles sabem que Deus está com os seus ouvidos abertos e olhos arregalados, enxergando o problema, mas é um grito de socorro, é um clamor. O que nós temos aqui é um clamor. O que é o clamor? O clamor é um grito de socorro em forma de oração. Quando você não vê saída para a vida, para os problemas, para os obstáculos, para a ruína, você clama, você fala: Senhor, eu não tenho a quem recorrer se não for o Senhor. Porque assim, Neemias sabe que não adianta empreender todos os esforços e não adianta empregar todos os recursos se Deus não fizer nada. Não adianta fazer tudo se Deus não fizer nada, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela a edificam. Então Deus, faz alguma coisa, porque se o Senhor não fizer, não adianta o rei fazer, não adianta eu fazer, não adianta o povo fazer, é o Senhor quem manda nesse negócio aqui. Aí ele continua: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Peraí, como assim? O que Neemias está falando? Neemias nasceu no exílio, Neemias é fruto do exílio, Neemias está amargando as consequências de decisões equivocadas que os seus antepassados tomaram. Neemias não tem nada a ver com isso. Neemias não está no exílio porque ele pecou, porque ele errou. Foram os antepassados, os pais de Neemias, que erraram e pecaram. Por isso que ele nasceu lá, por isso que ele está lá. O que ele está fazendo? Apesar disso, Neemias confessa os pecados de Israel, não na terceira pessoa do plural. Ele não diz: eles pecaram, eles agiram de forma corrupta, eles não têm obedecido. Não, é tudo na primeira pessoa do plural. Nós temos pecado, nós agimos de forma corrupta, nós não temos obedecido aos teus mandamentos. Nós, não eles, somos nós. Ele se vê como parte do problema. Isso para mim é uma lição fantástica quando nos vemos frente a ruínas, frente a problemas, a coisas na vida que nós precisamos reconstruir. É muito importante, porque antes de se levantar para ser parte da solução, às vezes é preciso reconhecer que você é parte do problema. Achar que você nunca é parte do problema é geralmente o grande problema. Eu acho que a gente precisa de mais humildade para reconhecer que a destruição da família, do casamento, da igreja, da sociedade pode ter acontecido não porque eles pecaram, mas porque nós pecamos, nós erramos, nós somos parte do problema que nós estamos denunciando. Caso contrário, tem coisas na vida que não vão se resolver se nós ficarmos o tempo todo franqueando a responsabilidade pelo caos que nós estamos vivendo em alguma área, em alguma dimensão da vida. Aí na sequência surge para mim o que é o coração da oração de Neemias. A parte mais importante, aparentemente não é, mas eu creio que é essa daqui. Acho que todo movimento de Deus tem a ver com esse bloco da oração de Neemias. No versículo 8 diz assim: lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim,
obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam aí espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. O que significa estabelecer o nome de Deus? O que Neemias está pedindo? Neemias, apesar de viver no exílio, de estar no exílio, de muito provavelmente ter nascido no exílio, ele é um profundo conhecedor da história de Israel e da própria Bíblia. Ele é um profundo conhecedor, porque Deus prometeu isso mesmo. Deus prometeu estabelecer o nome dele a partir de Israel, a partir de Jerusalém. Foi a promessa de Deus. O que significa estabelecer o nome de Deus a partir de Israel e a partir de Jerusalém? É se tornar famoso, conhecido e amado em toda a terra por intermédio de Israel, por intermédio de Jerusalém. O projeto de Deus para o povo dele sempre foi esse. Sempre foi esse. Deus sempre escolheu um povo para que esse povo seja a luz para todas as nações. Quando Deus escolhe Abraão para que Abraão seja bênção para todas as famílias da terra. Quando Deus escolhe a descendência de Abraão, os hebreus, para irem para Jerusalém, para irem para Israel, Ele o faz não para amuralhar esse povo num determinado lugar e dizer para esse povo, seja feliz para sempre. Não, Deus nunca escolhe um povo simplesmente para que esse povo seja receptáculo das bênçãos dele. Deus sempre escolhe um povo, Abraão, Israel no Antigo Testamento e a igreja no Novo Testamento, para que esse povo não seja apenas recipiente das bênçãos, mas seja um canal das bênçãos de Deus em toda a terra. É uma luta que eu tinha lá, às vezes, com alguns amigos no Brasil, de linha reformada também, e eu dizia, nós estamos falando da eleição a partir de uma faceta. É como se Deus elegesse um povo para que um dia no futuro ele povoasse o céu com almas. Esse não é o propósito da eleição. O propósito da eleição, biblicamente falando, é Deus elegendo o povo, é Deus escolhendo um povo para que esse povo seja veículo da graça e da glória dele em toda a terra. A eleição tem um fundo poderosíssimo missionário. Deus elege para a missão, Deus elege para que pessoas o reconheçam como Deus Todo-Poderoso, Deus elege para ser conhecido e amado entre todas as nações. É o que Neemias está falando aqui. O Senhor nos escolheu para nós sermos agentes do teu reino nesse mundo. Agora, como que Israel será veículo da bênção de Deus? Completamente destruído. Não tem como. É isso que ele está falando com Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o projeto de Neemias tem a ver com o quê? O projeto de Neemias, o que ele está dizendo aqui é, Deus, o meu projeto tem a ver com a tua glória, não é com a minha glória, não é com a glória de Israel, é com a tua glória. Portanto, o projeto de Neemias não nasce de sua ambição, de suas vaidades ou de sua avareza. Ele não diz, Deus realiza os meus sonhos. O que ele está dizendo para Deus? Deus realiza os seus propósitos. Neemias sabe que Deus não tem compromisso em atender os meus sonhos e projetos. Deus não prometeu que Ele cumpriria todos os meus planos. Deus não tem compromisso com os meus projetos pessoais, Deus tem compromisso com os propósitos dEle. Quando os meus projetos se coadunam, se alinham com os propósitos de Deus na história, eu posso ter certeza absoluta que eu tenho do meu lado o parceiro mais poderoso para cumprir os planos que eu tenho alimentado no meu coração. Caso contrário, a gente acaba caindo naquilo que Tiago, no Novo Testamento, nos alertou, no capítulo 4, no versículo 3, quando ele diz assim, quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Às vezes, os projetos que nós temos apenas fazem parte de uma agenda altamente egoísta e narcisista e ambiciosa que nós alimentamos, que não tem nada a ver com a agenda do reino de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não possa cumprir sonhos e projetos pessoais, Ele pode. Mas o que eu estou falando é que o compromisso dele não é com os meus projetos pessoais, o compromisso dele é com a manifestação dos propósitos dele na terra. E quando os meus projetos estão em parceria ou alinhados com os planos de Deus, aí eu tenho a parceria de Deus, sem dúvida alguma. Enfim, ele continua dizendo no versículo 10, estes são os teus servos e o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte.
E continua: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Espera aí. Nessa cultura, esse homem a quem ele se refere era um deus. Isso aí, era um deus. O rei persa era considerado um deus. Vocês assistiram aquele filme 300? Tem até o ator Rodrigo Santoro como o Artaxerxes. Como que ele era visto? Como que ele é mostrado no filme? Como um semideus, porque o rei persa era visto como um deus. As pessoas se relacionavam com ele e o ouviam como a voz de um deus. Para Neemias não. Quem é Artaxerxes? Quem é o rei na visão de Neemias? É um homem, como qualquer outro. Por isso que Neemias, apesar de dizer que era copeiro do rei, ele se enxerga como servo de quem? Servo de Artaxerxes, servo do rei? Não, ele é servo de Deus, este teu servo, teu servo, teu servo. É assim que ele se refere a si mesmo: Senhor, eu sou o teu servo, porque na visão de Neemias, quem governa a história, o verdadeiro rei do mundo, não é Artaxerxes ou qualquer outro rei. Quem governa a história é o Deus Todo-Poderoso. Então, até aquelas pessoas que estão acima de você, elas estão debaixo do reinado e do governo do Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Por isso que existe sempre oportunidade e espaço para reconstrução, para restauração e para recomeço. Porque o Deus a quem nós oramos e clamamos é aquele que governa todas as coisas, o qual agindo ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir. Então ore, fale com Deus. Deus usa a sua oração como usou a oração de Neemias para manifestar-se nesse mundo de forma poderosa. O que às vezes está faltando para você e para mim é nós entrarmos no nosso quarto e passarmos tempo a sós com Deus, clamando e orando. E o Deus, que é o Deus dos céus, o Rei da história, ouve o nosso clamor e estende o seu braço em resposta à sua oração. Como diz o pastor Tim Keller, faz parte da bondade e do desígnio de Deus permitir que o mundo seja suscetível às nossas orações. O mundo, o seu casamento, seus filhos, sua vida financeira, sua carreira profissional, tudo o que rodeia você é suscetível à sua oração, porque assim Deus determinou. Eu vou convidar o grupo que vem à frente para a gente encerrar. E eu quero dizer para você que, quando eu olho para Neemias se levantando para reconstruir o muro de Jerusalém, porém iniciando esse projeto de joelhos, não tem como não olhar para o grande, para o melhor e para o maior Neemias. Não tem como. Se existe alguém na Bíblia que é modelo de oração para a gente, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há exemplo mais forte de uma vida de oração do que a vida de oração de Jesus. O ministério terreno de Jesus foi marcado por oração. O Deus conosco, o Deus grande e temível, o Deus fiel e misericordioso, o Deus que entrou na história para reconstruir esse mundo, fez orando. Ele orou em todo o tempo, ele orou em público, ele orou sozinho, ele orou antes de escolher os seus 12 discípulos, ele orou antes de enfrentar a morte na cruz, lá no Getsemane, ele orou antes de dar o seu último suspiro pregado naquela cruz. Jesus teve um ministério poderoso de oração, sendo Deus homem, sendo Deus todo-poderoso. Quem sou eu para viver a minha vida, para pisar nesse mundo, sem colocar os meus joelhos no chão? Quem sou eu? Se Deus me legou esse exemplo, eu preciso seguir e saber que existem coisas na vida que só vão acontecer
através das nossas orações. Eu continuo dizendo, existem coisas na vida que só vão acontecer se nós dobrarmos os nossos joelhos, caso contrário a gente vai continuar dando martelada em parafuso, não vai adiantar, é arma errada. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. As nossas armas são espirituais, elas não são carnais. Há batalhas que nós enfrentamos na dimensão da nossa comunidade, na dimensão da nossa família, na dimensão da nossa carreira profissional, que são fundamentalmente espirituais e só vão se resolver com armas espirituais, e essas armas são poderosas. O interessante é que Jesus continua orando, não é verdade? Sabe por que ele continua orando e intercedendo? Porque ele foi colocado numa sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o nosso Senhor está vivo, Ele reina. Nós acreditamos piamente nisso, que Jesus Cristo reina poderoso. Ele ressuscitou, e Ele prometeu que um dia Ele vai voltar, para dizer sim à minha oração e à sua oração por restauração. Um dia todas as nossas orações por restauração serão respondidas por Jesus, e Ele vai dizer, sim, chegou o momento de reconstruir, de restaurar e de recomeçar, quando o reino dEle vier, e Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Enquanto Ele não enxuga definitivamente as lágrimas dos seus olhos, continue orando, porque pode ser que Deus esteja esperando os seus joelhos serem colocados no chão, para Ele fender os céus e derramar sobre a sua vida a restauração, a reconstrução e o recomeço que você precisa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.